Fala, mano, imagina você aí, você é uma criancinha, um molequezinho e você tem um amigo de infância, cara. Vocês fazem tudo juntos, vocês se divertem, vão na casa um do outro, jogam videogame, soltam pipa, mas você tem uma leve suspeita que esse teu amiguinho aí, ó, ele é meio afeminado, ele é diferente. Mas obviamente você não vai deixar de ser amigo dele porque isso seria preconceito, né? Você só tem medo que ele queira te comer depois. Mas aí por questões da vida vocês acabam se separando e só vão se encontrar no futuro. Porém, aí que vem o plot twist. Na verdade, ele sempre foi mulher e agora o jogo virou. É tu que pode comer ele no final. Então já vem aqui para mais um resuminho do Drazen Animes para descobrir até onde essa história vai ir, mano. O anime começa numa vilazinha no meio do nada, com um som de cigarras e um pôr do sol deixando tudo alaranjado. Dois molequezinhos estão sentados encostados numa parede de madeira. O clima é de despedida. Um deles, olhando pro chão, conta que vai se mudar para bem longe. O outro, de cabelo cinza, pergunta baixinho se isso quer dizer que eles nunca mais vão brincar juntos. E a resposta é um simples: não sei, mano, não sei de nada, eu tenho 11 anos, o que você quer que eu saiba? Mas criança não aceita essas coisas tão fácil não, mano, você sabe. Debaixo de um girassol gigante, o garoto de cabelo cinza estende o dedinho e faz uma promessa. Os dois vão ser amigos pra sempre. Hayato aperta o mindinho dele e promete que mesmo morando longe, essa amizade nunca vai acabar. O tempo passa, e alguns anos depois, Hayato já é um adolescente e chega à sua nova escola, se apresentando como Hayato Kirishima. Antes da aula, a gente conhece a família dele. Logo cedo, a irmã mais nova, a Himeko, acorda atrasado e já vai reclamar por ele não ter acordado ela. Enquanto tenta se arrumar, o Hayato avisa que não precisa sair correndo, porque a escola nova fica bem perto de casa. Dito isso, os dois acabaram de se mudar para Tóquio. Enquanto observa a cidade, o Hayato pensa que aquele velho amigo de infância também deve estar em algum lugar dali. Durante todos esses anos, ele nunca esqueceu do Haruki, e na cabeça dele, o Haruki continua sendo aquele moleque de antigamente. Na apresentação da turma, o nosso prota conta que veio de um lugar tão isolado que era bem mais fácil encontrar um macaco, um cervo e um javali do que gente. A turma olha pra ele como se ele fosse uma raridade. Então o professor manda que ele se sente ao lado de uma garota chamada Nikaido. O sobrenome chama a atenção dele bem na hora, é igual ao do seu antigo amigo. Nisso ele se senta e vai cumprimentar a colega, só que em vez do garoto que esperava encontrar, dá de cara com uma guria, bonita, delicada e completamente diferente da imagem que ele guardava na memória. Ela responde tímida, e sem entender o motivo, Hayato sente um aperto estranho no peito, como uma saudade que surgiu do nada. No intervalo, os alunos cercam um aluno novo, curiosos para saber como era a vida dele. O nosso prota conta que morava numa montanha onde só passavam 4 ônibus por dia e que tinha mais animais do que moradores. Depois perguntam se ele tinha uma namorada, e ele ri, né? Olha a cara dele. Óbvio que não, era difícil encontrar até alguém na idade dele por lá. Nisso, aí perguntam dos amigos, e é nesse momento que o sorriso dele desaparece. O Hayato conta que só tinha um amigo, mas que os dois eram inseparáveis. Então ele relembra as aventuras que viveram juntos. Ele fala de tudo com um sorriso nostálgico, e até brinca que aquele amigo parecia um macaquinho levado e até um demôniozinho, mano. E isso faz a sala inteira cair na risada. Só que tem uma pessoa na sala que não achou a menor graça disso, mano. Nisso, enquanto fala, a Nakaido continua quieta, de cabeça baixa. Logo em seguida, um garoto chamado Yorimori se apresenta ao novato, mas já chega provocando, dizendo que o Hayato nem perdeu tempo, já tá de olho na Nakaido. Nisso, o nosso prota alega na mesma hora. Mesmo assim, o moleque avisa que ela é areia demais pro caminhãozinho dele. Além de linda e inteligente, todos os clubes vivem tentando recrutar ela. Desde o fundamental, é a garota mais popular da escola e mesmo assim nunca teve um namorado. Melhor nem criar esperança, mano. O nosso prota só fica mais confuso. O que não sai da cabeça dele é porque essa guria aí parece sempre estar incomodada quando ele chega perto. Na hora do almoço, Hayato sai procurando um canto sossegado e encontra uma garota agachada perto da horta. Aí me lembrei de um negocinho aqui, rapaziada. Você trabalha na horta? Não. Porque você fez meu... Ela tem cabelo cinza cacheado e tá tentando entender porque algumas plantas não dão fruto. O garoto do interior reconhece tudo de primeira: abobrinha, berinjela, Cobra, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. A garota chamada Mitaki fica impressionada. O Hayato explica que a abobrinha precisa de
polinização e que a berinjela produz melhor se algumas flores forem retiradas. Ele aprendeu tudo isso, né, porque ele trabalhava em plantação colhendo algodão, rapaziada. Ele morava no interior. E a guria, obviamente, fica encantada. Só que bem nessa hora, a Nakaido aparece perguntando toda seca o que eles estão fazendo ali. E antes que alguém responda, avisam que chegou um adubo para Mitaki. Ela sai correndo para buscar, deixando apenas o nosso prota e a Nakaido, dizendo que o novato já começou a paquerar no primeiro dia. Nisso o Hayato nega. Não era paquera não, mano. É que a Mitaki lembrava de alguém. O Mori pergunta quem. O nosso prota responde com toda sinceridade que ela parecia umas ovelhas de um velho lá que namorava na vila dele, que era pedófilo, que viviam atacando as mudinhas da horta. O cabelo cacheado e o jeito dela na frente dos legumes trouxeram essa lembrança. Só que no meio dessa memória aparece uma voz de menina rindo e chamando o Hayato de malvado por fazer essa comparação. A Nakaido chama o Hayato discretamente para conversar e o leva até um canto mais afastado. Nesse instante, outro flashback invade a cabeça dele. Os dois pequenos brincando de espadinha de brinquedo. Olha só, maldade, mano. Quando olha novamente para Nakaido, uma dúvida finalmente surge. Será que Nakaido é o Haruki? Mas antes que ele consiga pensar direito, a turma chama o Hayato para um karaokê de boas-vindas. Ele tenta recusar, mas a própria Nakaido corta todo mundo. Ela inventa que o Hayato já tinha pedido para conhecer a escola depois da aula e olha para ele esperando a confirmação. A turma inteira acredita e fica chocada. A garota mais disputada da escola acabou de reservar o aluno novo. Sem perder tempo, a Nakaido segura a mão do nosso prota e sai puxando ele pela cidade. Os dois atravessam ruas e escadarias enquanto o sol deixa tudo alaranjado. O Hayato pergunta para onde eles estão indo, mas ela só responde para ele ir logo, mano, e parar de bobeira. Depois de correrem bastante, finalmente chegam ao apartamento. Assim que abre a porta, mas assim direto, mano. Assim direto pra casa, que isso, de primeira assim, que isso, apressado, safado. Assim que abre a porta, a Nakaido sorri de orelha em orelha e diz que ele continua exatamente igual. E longe dos olhares da escola, ela muda completamente. Fica brincalhona, espontânea e cheia de energia. E é nesse momento que o nosso prota descobre a verdade. O Haruki, o amigo de infância que ele passou anos procurando, era ela o tempo todo. Os dois retomam a brincadeira antiga, o famoso fica me devendo uma. O Hayato pede desculpas por ter comparado ela com um yokai macaco e a Haruki diz que vai cobrar essa dívida. Os dois lembram de quantas promessas acumularam desde pequenos, até que o Hayato resolve perguntar o que realmente importa. Ela comentou que usa um disfarce, então por que aquela Haruki agitada da infância agora vive na escola toda delicada, parecendo uma garota perfeita? Ela desconversa, dizendo apenas que muita coisa aconteceu e que por isso precisou criar esse personagem. O Hayato ainda brinca chamando ela de yokai, mas ela corta o assunto. Existe uma história pesada por trás desse disfarce aí, mano, mas aí vai ficar pra frente, né? E ele respeita. Eu já até sei, mano, ela veio pra cá igual uma retardada e sofreu um preconceito fudido e daí ela ficou assim, tenho certeza. Pra comemorar o reencontro, ela pega um videogame e desafia o Hayato como nos velhos tempos. Melhor de 5, quem perder fica devendo uma. E os dois passam horas jogando e rindo como se nunca tivessem se separado. Mais tarde em casa, a Himeko comenta que o pai foi visitar a mãe deles novamente. Durante a refeição, a Himeko percebe que o Hayato não para de sorrir, mano, ele tá todo bobo aí, ó. Então ele conta todo animado que reencontrou a Haruki e que ela estuda na mesma escola, sentado bem ao lado dele. A irmã pergunta se ela mudou muito, e o Hayato sorri e responde que por dentro continua igual. A única diferença é que evoluiu de um macaco para um gorila, e a irmã não entende a piada, mas ri junto. Alguns dias depois, o Hayato encontra Mitaki na horta e resolve ajudar na polinização das plantas. Enquanto ensina como passar o pólen com um cotonete, a garota comenta que nunca tinha percebido como as plantas também dependem uma das outras para gerar frutos. Só que a conversa toma um rumo inesperado, mano. A Mitaki fica vermelha e começa a falar nada com nada, mano. Eu nem vou falar o que ela disse aqui, porque é proibido. O Hayato tenta explicar que não tem nada demais essas besteiras que ela tá falando, mas é justamente nessa hora que a Nakaido aparece. De braços cruzados, ela pergunta o que a Kirishima tá fazendo ali. A Mitaki morre de vergonha e sai correndo, igual as ovelhas do velho lá pervertido. Comparação que faz os dois quase cair na risada. O Hayato pergunta quanto tempo ela tá observando, e ela responde que chegou na metade da conversa e
resolveu assistir tudo de longe. Ele reclama que ela podia ter aparecido antes, porque agora Mitaki vai entender tudo errado, mas a Haruki lembra que precisa manter a sua imagem impecável na escola. Revoltado, o nosso prota pergunta se isso significa que só ele pode passar vergonha, e ela sorri e responde que sim, afinal, amigo serve pra isso, mano, pra passar vergonha. Mais tarde, a Nakaido volta ao personagem da escola, cercada pelos colegas e mantendo a pose de garota perfeita. O Hayato decide que não vai insistir no assunto do disfarce. Quando ela estiver pronta, ela vai contar sozinha. Até lá, é melhor manter distância para não atrapalhar a imagem dela. Só que a própria Nakaido estraga esse plano. Na frente da turma inteira, chama o Kirishima para acompanhar ela. Os dois inventam uma desculpa qualquer sobre a horta, tentando despistar os curiosos. Ela leva o Hayato até um depósito abandonado, que delícia, que chama de esconderijo secreto. Ele tira sarro dizendo que esse lugar não tem nada demais, e ela responde que é justamente por isso que ninguém aparece ali. É nesse lugar que a Haruki finalmente abre o coração. Antes de falar, faz o Hayato prometer que não vai rir, então confessa que sempre teve um sonho muito simples: almoçar junto com um amigo. Só isso, mano. Por ser a garota mais popular da escola, qualquer pessoa que se aproximava dela virava alvo de fofocas. Por isso ela sempre acabava almoçando escondida e sozinha. Que viadagem do cara. O Hayato nem pensa duas vezes. Pô, mano, tu é meu brother. Então a partir desse dia, os dois vão almoçar juntos ali todos os dias. E com os olhos brilhando, a Haruki aceita. Eles fecham o combinado de um jeito de sempre, fica me devendo uma, e acabam rindo juntos. Enquanto isso, a Haruki narra que naquele fim de verão percebeu que a promessa de dedinho feita na infância nunca deixou de existir. A lembrança volta ao Campo Dourado, com os dois pequenos correndo de mão dadas. Depois de tanto tempo, ele finalmente tinha voltado, e junto com o verão, a amizade que ela achava ter perdido estava recomeçando. Na sala de aula, a turma tá toda empolgada para a aula de educação física da tarde, mas o papo logo muda pra fofoquinha, né? Uma novela nova que tá fazendo sucesso. As gurias da sala aí começam a comentar que o protagonista dessa série é bonito demais pra idade dele, e que as gravações estão acontecendo ali por perto. E em poucos minutos a conversa já vira o assunto favorito delas: quem gosta de quem. Até que alguém comenta que uma garota chamou um menino da outra sala usando a gravação como desculpa, e isso já basta pra deixar todo mundo animado. De repente a pergunta sobra pra Nakaido, querem saber a opinião dela, só que ela trava, mano. Ela tenta responder, mas não consegue. Afinal, esse sempre foi o ponto fraco dela, conversa de meninas. Quem salva a situação é o nosso prota Hayato. Ele aparece dizendo que estavam chamando ela lá no corredor, perto do depósito. A Nakaido entende o recado na hora, inventa uma desculpa, pede licença e escapa. Longe da sala de aula, os dois vão até o esconderijo deles. Aliviada, a Nakaido agradece e desabafa que nunca entendeu porque as meninas gostam tanto de falar sobre romance. Ué, mano, eu gosto de falar sobre romance, e daí? Eu gosto de um doraminha, um filmezinho de romance, eu gosto de chorar, entendendo? Porra, qual que é o problema? Nisso, o Hayato comenta que a irmã dele, a Himeko, também gosta desse tipo de assunto, e ela até se surpreende. Então explica que prefere falar sobre jogos, personagens, empresas e desenvolvimento. O problema é que esses assuntos costumam interessar mais aos meninos. Ela admite que no fundamental isso fez algumas pessoas entenderem errado as suas intenções, e desde então passou a tomar mais cuidado até com quem puxa a conversa. Nisso, o nosso prota ri da situação, e ela reclama, dando alguns tapas nas costas dele. Ele comenta que também deve ser difícil ser a Nakaido popular, e ela concorda sem pensar, realmente é, ela odeia esse tipo de conversa. Sem perceber, o Hayato bagunça o cabelo dela, mano, do mesmo jeito que fez com a Himeko. A Nakaido reclama, dizendo que demora um tempão pra arrumar o cabelo e que ela não é igual à irmã dele. Só que enquanto ela resmunga toda descabelada e com o rosto vermelho, o Hayato para por um instante e pensa, mano, pela primeira vez, que ela é fofa, mano. Logo depois, ele comenta que mesmo odiando essas conversinhas aí de filmezinho de romance e dorama, ela consegue fingir muito bem. Pra todo mundo, parece uma aluna delicada e exemplar. Ele até diz que ela é uma ótima atriz. E essa palavra pesa, mano. A Nakaido pergunta se ele acha errado ela estar fingindo esse tempo todo, mas o nosso prota responde com sinceridade, que acha que esse jeito faz parte de quem ela é. Ela apenas fica em silêncio, pensando nessa resposta. Nisso, na hora do almoço, os dois continuam no esconderijo. A Nakaido toma uma bebida de reposição calórica enquanto observa a marmita do Hayato. Ao ver um croquete de arroz diferente, pede um pedaço pra experimentar. Ela adora esse sabor aí, mano, que delícia. Pergunta onde ele comprou e se surpreende quando ele diz que foi ele mesmo quem fez. Mais um protagonista que sabe cozinhar, né? Que novidade. Naquele momento, ela percebe que 7 anos separados realmente mudaram muita coisa e que ainda conhece pouco daquele velho amigo. Nisso, saindo dali, os dois acabam
acabam presenciando um garoto se declarando todo atrapalhado para uma guria. Só passando vergonha, né, moleque? Os dois ficam completamente sem graça e saem de fininho. Já longe dali, a Nakaido reforça que odeia a conversa de menina, de novo. Dessa vez, o Hayato concorda. Mais tarde, o Hayato tá no supermercado escolhendo uma caixinha de comida com um brinquedo, quando encontra a Nakaido, e até comenta que já montou um brinquedo desses inteiro da coleção. O Hayato reconhece uma das miniaturas dela, e ela conta o sufoco que foi completar essa coleção, dizendo que só tirava peças repetidas. Sem graça, o Hayato muda de assunto e chama ela para terminar as compras, mas a Nakaido continua olhando para a prateleira e só repete fascinada que isso é comida com brinquedo. Na saída, o Hayato vê que ela tá carregando várias sacolas e pega parte delas. Ela avisa que são pesadas porque quase todas são de congelados, mas ele diz que não tem problema. Enquanto caminham, ela comenta baixinho que só tá deixando aquilo acontecer porque é ele. Já no apartamento dela, ele ajuda ela a guardar as compras, mas antes de ir embora, a Nakaido cria coragem e pede o número do celular dele e o perfil nas redes sociais, já que os dois nunca trocaram contato desde que se reencontraram. Então o nosso prota revela uma informação inesperada: ele não tem celular. A expressão da Nakaido diz tudo. Ela fica sem acreditar, com o rosto travado de raiva, mano. E assim que o Hayato vai embora, ela explode sozinha no apartamento e chama ele de um completo idiota, mano. Naquela noite, a Himeko reclama que vai chover no dia seguinte e que o cabelo dela vai virar uma bagunça. Foda-se. O Hayato então comenta que pelo menos ninguém vai pedir pra ela regar plantas, e a irmã lembra que eles nem moram mais na roça, mano. Logo depois, ele faz uma pergunta inesperada. Ele quer saber se smartphone realmente é tão útil assim, e a Himeko estranha, mano, e ele acaba confessando que a Haruki ficou irritada quando descobriu que ele não tinha um. Ela então explica que hoje em dia smartphone é praticamente uma necessidade básica. O Hayato tenta argumentar que na vila antiga deles, lá no meio do mato, mal existia sinal, mas ela insiste que isso não faz diferença. Conta que conversa todos os dias com a Saki e que continuou na vila. O Hayato então pergunta da Marou, e a Himeko diz que ela ficou preocupada com ele. Ele responde dizendo que a Murai nunca foi muito com a cara dele, e a irmã brinca dizendo que talvez fosse instinto. Depois muda de assunto e diz que vai falar bem dele sempre que puder. Ela também comenta que a Haruki deve ter ficado muito feliz por reencontrá-lo depois de tantos anos, e que provavelmente ainda quer conversar bastante com ele. Nisso nosso prota fica pensando, ainda existem muitas coisas que ele não entende sobre a Haruki, como descobrir que ela era uma menina ou o motivo dela ter ficado tão irritada. Talvez ainda existam vários mal entendidos entre os dois, e ele chega à conclusão de que o smartphone poderia ajudar bastante. Nisso, na manhã seguinte, com a chuva começando, o nosso prota passa pela horta e encontra novamente a Mitaki. As plantas cresceram muito bem, e os dois colhem alguns legumes. Depois de encher uma sacola, ela oferece metade da colheita para ele, dizendo que só conseguiram aquele resultado por causa da ajuda dele. Mas cresceu rápido esses legumes, né, mano? Ah, é anime, né? O Hayato agradece, mesmo achando que não fez tanta coisa. Criando coragem, a Mitaki pede o contato dele. Diz que queria alguém para conversar sobre jardinagem e fazer algumas perguntas. O Hayato começa a pedir desculpas e ela entende tudo errado, achando que levou um fora. Ele rapidamente explica que não é isso não, mano. Simplesmente ele não tem o celular. Então acontece um momento fofo, mano. Pela primeira vez, a Mitaki se apresenta formalmente como Minamo Mitaki, da turma C. O Hayato responde do mesmo jeito, se apresentando como foda-se. Depois promete que quando comprar um celular, ele vai passar o contato pra ela. Ela faz ele prometer de verdade, e ele promete. Já voltando pra escola debaixo da chuva, nesse momento a Nakaido aparece. Vê ele todo molhado, oferece uma toalha e insiste para que ele aceite. Ele acaba concordando e promete devolver depois. Ela então arma uma emboscada perfeita, mano. Diz que para facilitar a devolução basta ele passar o número de celular pra ela. O Hayato entra em pânico de novo. Ele percebe que ela tá cobrando a vingança da noite anterior e agora vai precisar admitir, na frente de todo mundo, que não tem smartphone. A Nakaido ainda faz uma cara de inocente e pede desculpas por tocar nesse assunto aí. Só que o estrago já tá feito, mano. A turma entende tudo errado e conclui que o nosso prota se recusou a passar o contato para a Nakaido. Os meninos cercam o Hayato querendo explicações, enquanto Mori simplesmente abandona o amigo à própria sorte. Mais tarde, na casa do Hayato, os dois jogam videogame enquanto a Nakaido não para de rir da situação. Ela provoca dizendo que tinha avisado, mano. O estranho da história é ele por não ter smartphone. O Hayato admite que passou vergonha e que finalmente entendeu o tamanho da popularidade dela. Depois, ele oferece dividir os legumes que ganhou, mas ela recusa, dizendo que sozinha não conseguiria comer tudo. O Hayato comenta que a Himeko queria reencontrá-la e convida a Nakaido para visitar a casa dele, e ela aceita
na mesma hora. Logo depois, ela volta ao assunto e pergunta por que ele nunca comprou um celular. O Hayato tenta dizer que nunca teve vontade, mas ela lembra que até na vila o pessoal já usava aplicativos para trabalhar na plantação. Sem saída, ele faz ela prometer que não vai rir e revela o verdadeiro motivo. Existem modelos demais, e ele nunca conseguiu escolher um. A Nakaido logo cai na risada, mano. O Hayato reclama que ela quebrou a promessa, e ela ainda rindo pede desculpas. Depois faz uma proposta. No fim de semana, ela acompanha ele para escolher um celular. O nosso prota aceita na hora, e os dois deixam tudo combinado. Quando anoitece, a Himeko diz que quer ir comprar sorvete. O Hayato lembra que já tem sorvete em casa, mas ela explica que o importante não é comer, e sim viver a experiência de ir até uma loja de conveniência à noite como nas cidades grandes. Hayato concorda. Nisso, os dois chegam até uma loja iluminada e ficam admirando o lugar como dois caipiras encantados. O Hayato percebe que a irmã até caprichou na roupa, e ela explica que não quer parecer uma garota do interior. E é então que a Himeko vê uma garota fazendo compras. É a Nakaido. Os dois se cumprimentam comentando a coincidência. A Himeko observa a garota por alguns segundos e sem pensar muito faz a pergunta que deixa o Hayato completamente sem reação. Aquela menina é a sua namorada, irmão? Depois de cumprimentar o Hayato, ela se aproxima dele com um sorrisinho meio falso no rosto. Sem reconhecer a Himeko, ela pergunta se ela é a namorada dele. O Hayato percebe que essa guria aí entendeu tudo errado, mas ela já comenta em como ele foi rapidinho pra arrumar uma namorada logo depois de se mudar pra cidade grande. É os caras da roça, rapaziada, não tem como, não tem como. O Hayato já chama a atenção das duas e explica que aquela garota é a Himeko, a sua irmã. Em seguida revela para a Himeko que a Haruki também é uma garota, mano, já que ela achava que ela era homem. As duas ficam se encarando completamente incrédulas. No dia seguinte, o Haruki aparece com olheiras bem visíveis, porque ele ficou jogando videogameinho e vendo um hentai até tarde, deixando todas as garotas da sala preocupadas. Na noite anterior, depois de descobrir a verdade, Himeko passou horas e horas conversando com a Haruki e admitiu que sempre achou que ela fosse um garoto. Ela também diz que nunca desconfiou de nada, porque o Hayato sempre a descrevia como um gorila. O comentário irrita a Haruki, mano, que diz que agora ele tá parecendo um argentino, mano, e que ele ficou devendo uma pra ela. Percebendo que a Haruki continua praticamente a mesma de antes, a Himeko sugere que as duas troquem um contato. Depois disso, elas passam a noite inteira conversando pelo celular. Durante a aula, Haruki sorri após receber uma mensagem, fazendo os garotos da sala acreditarem que ela arrumou um namorado. Sem saber como desfazer esse mal entendido aí, a Haruki trava, e então nosso prota resolve agir. Ele pergunta em voz alta se ela está sorrindo porque conseguiu um namorado, só pra zoar ela. A Haruki nega desesperadamente, mas ao perceber os sinais do Hayato, ela entende o plano. Ela explica que reencontrou uma amiga de infância e mostra uma foto ao lado da Himeko. As garotas da sala ficam curiosas e se surpreendem ao ver como a Haruki parece à vontade ao lado dela. Nesse momento, a professora entra na sala e todos voltam para os seus lugares. Antes disso, a Haruki agradece o Hayato discretamente. Na hora do almoço, ela agradece novamente por ele ter salvado a sua situação. E enquanto conversa aí, o Hayato percebe algo estranho saindo do bolso dela. A Haruki explica que são travesseiros que ela comprou e até entregam um pra ele. O Hayato até tenta pagar ela, mano, mas ela recusa o dinheiro, dizendo que prefere que ele fique lhe devendo um favor. Logo depois, ela cria coragem para pedir uma coisa ao Hayato. E vendo que ela tá tímida aí, ele já começa a pensar, ó, essa guria vai fazer uma declaraçãozinha pra mim e a gente vai aproveitar esses travesseiros aí pra dormir depois de fazer um vuki-vuki, se é que você me entende. E ele já vem achando que ela tá fazendo uma declaração pra ele, mano. Só que o momento é interrompido quando a barriga dela ronca alto. A Haruki admite envergonhada que não conseguiu tomar café da manhã nem comprar o almoço. E mesmo um pouco decepcionada aí, o Hayato abre a sua marmita para os dois dividirem. Nisso, a Haruki diz que sempre carrega hashis extras, o que faz o Hayato perceber que ela não anda se alimentando direito. Enquanto comem, ela descobre que foi o próprio Hayato quem preparou o almoço e que ele também faz marmitas para a Himeko. Com isso, admite sentir inveja dela por ter um irmão mais velho como ele. O Hayato pergunta sobre o que ela e a Himeko conversaram por tanto tempo na noite anterior. A Haruki responde que eram assuntos de garotas, já que a Himeko entende muito mais dessas coisas do que ela. Antes de ir embora, a Haruki convida o Hayato para passar em sua casa mais tarde, pois a Himeko também estará lá. O Hayato comenta que está surpreso por Haruki ainda ter dificuldades em agir como uma garota, mesmo que ninguém além dele perceba isso. Ela responde que manter a aparência é fácil, mas os pequenos detalhes são bem mais complicados. Enquanto dividem a marmita aí, o Hayato lembra de quando os dois compartilhavam lanches da infância.
Percebendo que a Haruki parece preocupada com alguma coisa, ele apenas faz um carinho na cabeça dela. Surpresa, a Haruki entende o gesto e brinca que entre os dois, quem mais mudou foi o Hayato, dizendo que ele ficou todo convencido. Os dois acabam rindo juntos disso aí, mano. Depois da aula, o Hayato vê a Himiko esperando na entrada da escola. Assim que a encontra, Haruki corre até lá, segura sua mão e as duas vão embora juntas, despertando a curiosidade dos outros alunos. Mais tarde, o Hayato chega à casa da Haruki e toca a campainha. Após uma pequena confusão, a Himiko pede que ele segure Haruki e o manda levá-lo de volta para dentro. Lá dentro, a Himiko critica as roupas da Haruki, dizendo que elas não combinam nada com ela. O Hayato percebe que aquele visual lembra o que ela usava quando era criança e conclui que o estilo elegante da noite anterior foi apenas uma exceção. A Himiko diz que o guarda-roupa da Haruki é um desastre, mano, mas garante que isso não muda o carinho que sente pela sua amiga de infância. Depois pede para passar o sábado com a Haruki e o Hayato muda o passeio deles para domingo. Empolgada, a Himiko anuncia que as duas vão comprar roupas novas para Haruki e pouco tempo depois comenta que tá com sede, do nada. A Haruki vai até a cozinha para preparar algo para beber e a Himiko lembra o Hayato de que ele deveria ajudá-la. Ao entrar na cozinha, ele encontra o lugar tomado por embalagens de comida pronta e constrangida, a Haruki tenta se explicar, mas o Hayato apenas segura sua mão e diz que eles vão sair. Ao passarem pela escada, ele avisa a Himiko que vão ao supermercado antes de voltarem para casa. Depois das compras, os três preparam o jantar no apartamento do Hayato. Enquanto ele faz a boa aí, mano, ele divide as tarefas entre a Haruki e a Himiko e os três se divertem conversando. Logo, a mesa fica cheia de comida aí, mano, e acompanhamento. E a Himiko logo que vai comer já queima a boca, enquanto a Haruki finalmente experimenta a comida e fica impressionada com o sabor. O Hayato reclama porque a Himiko só está comendo uns bagulho ali, e ela responde que está apenas competindo com a Haruki. O Haruki encara a Himiko com um olhar desafiador, mano, mas as duas logo caem na gargalhada. E emocionada, a Haruki acaba ficando com os olhos cheios de lágrimas, porque ela ficou feliz, né, de estar compartilhando um momento com os amigos. E percebendo isso, o Hayato convida para jantar com ele a Himiko sempre que quiser, e tocada pelo convite, a Haruki aceita e diz que agora realmente ficou lhe devendo uma, mas o Hayato responde que ele tá fazendo isso porque ela é sua amiga e que ela não lhe deve nada. Os dois selam a promessa com um aperto de dedo, enquanto a Himiko percebe que eles sempre serão melhores amigos. Eu também achava isso, mano, até tudo meus amigos me abandonar, os caras começam a trabalhar, fazer faculdade, começam a namorar, não tem mais tempo pra sair com os manos não, mano, são todos safados, enfim, desabafo. No sábado, a Haruki leva a Himiko para fazer compras. Apesar de nunca ter gostado de coisas femininas, Haruki diz que decidiu mudar um pouco o visual para surpreender o Hayato. A Himiko elogia sua aparência e comenta que ela está muito linda. Como metade das roupas pertence à própria Himiko, ela percebe o quanto a amiga mudou e pensa que jamais imaginaria que aquela antiga Haruki pudesse parecer tão feminina. Enquanto isso, mano, um momento triste. O nosso prota visita sua mãe, não a sua, né, a dele, a Mayumi, no hospital. Ela oferece algumas fatias de maçã e conta que a cirurgia foi um sucesso, sendo transferida em breve para a sala de reabilitação. A Mayumi pergunta como a Himiko está e o Hayato responde que ela está bem e que saiu para passear com uma amiga. Depois da conversa, ele se despede e deixa o quarto. No corredor, o Hayato encontra Minamo carregando flores e verduras. Ele elogia a ideia de aproveitar as flores podadas, deixando a garota completamente envergonhada. Ao vê-la reagir daquele jeito, ele não consegue deixar de compará-la a uma ovelha, mano. De repente, o avô da Minamo aparece, mano, e simplesmente joga uma garrafa na cara do nosso prota. Ao descobrir que ele conhece a neta, ele começa a acusá-lo de fazê-la chorar e parte pra cima dele com a bengala, mano. Depois dessa confusão muito louca aí, o velho pede desculpas ao descobrir que o Hayato apenas ensinava jardinagem para sua neta. Mesmo assim, ele continua desconfiado e acha que esse cara safado aí, mano, esse molequezinho tá interessado nela. E pra evitar mais discussão e bengalada na cara, o Hayato diz apenas que a Minamo lembra de uma criança da sua cidade natal, escondendo na verdade que ela parecia uma ovelha, mano, pra ele. Cansada da situação, a Minamo segura a mão do Hayato e anuncia que vai sair com ele, o arrastando para fora, deixando o avô completamente sem reação. Já no corredor, o Hayato lembra a Minamo que ela ainda está segurando a sua mão. Que isso, cara, deixa a guriazinha segurar a mão. Ela a solta na mesma hora e pede desculpas. Ao ver a sua expressão, o Hayato acaba lembrando de como a Himiko ficou quando a sua mãe desmaiou. A Minamo então pede desculpas pelo comportamento do avô, e antes de se despedirem, o Hayato pergunta se ele ainda pode visitar o jardim de vez em quando, e ela responde com um sorriso que ele sempre será bem-vindo. Mais tarde, a Himiko chega em casa e encontra o nosso prota preparando o jantar. Ela conta que a Haruki ficou cansada demais para aparecer, algo que surpreende o Hayato. E enquanto espera o curry ficar pronto, o curry é outra comida aí clichê de anime de romance, mano, tá em todas.
Qualquer anime tem esse curry aí, mano. E eu nunca comi. Será que é um estrogonofe? Tipo um estrogonofe, mano? Acho que é, né? Nisso, a Himiko lembra da conversa que teve com a Haruki. As duas decidiram que ela passaria a usar um visual mais feminino para surpreender o Hayato. E a Himiko fica feliz ao ver o esforço da amiga. Enquanto isso, na cidade natal deles, Saki recebe uma foto enviada pela Himiko mostrando como a Haruki está atualmente. Sem acreditar no que vê, ela liga imediatamente e pergunta por que a Himiko está mentindo, já que aquela garota não pode ser a mesma Haruki. A Himiko responde rindo que é realmente ela e comenta que apesar da aparência completamente diferente, Haruki continua exatamente a mesma por dentro. Logo depois, a Himiko encerra a ligação porque o jantar está pronto, deixando a Saki completamente confusa. Por um lado da história tem a Sakura lá na vila ainda tentando processar a foto da Haruki completamente diferente. Do outro lado, lá em Tóquio, finalmente chegava o grande dia. O domingo é reservado para comprar o tão sonhado celular do nosso prota. E toda aquela mudança visual da Haruki tinha um único objetivo: deixar o nosso prota de infância sem palavras. E ela conseguiu, mano. O Hayato chegou atrasado, perdido no meio de uma estação enorme. E quando viu a garota toda produzida esperando, ele já pensou, né? É hoje. Não, ele pensou que a Haruki tinha trazido alguma amiga. Só depois caiu a ficha. Aquela garota toda maquiada era a própria Haruki. Ela reclama do atraso e ele se desculpa dizendo que se perdeu na estação. E ela já provoca, perguntando se ele ficou sem jeito por causa dela. Afinal, era a primeira vez que usava maquiagem. O nosso prota responde sincero que ela tá muito bonita, mano, e aquele visual combinou muito com ela. A Haruki fica vermelha, sorri e logo puxa ele pra escolher um smartphone. Depois da compra, ela escolhe exatamente o mesmo modelo do Hayato. Ele estranha, já que tinha várias outras opções, mas ela explica que se tiver qualquer dúvida é só pedir ajuda pra ela. Depois brinca que poderia ter escolhido o mesmo celular da Himiko. O Hayato logo corta na hora, dizendo que seria estranho copiar o modelo da irmã caçula. Enquanto caminham, a Haruki começa a andar toda desajeitada, mano. O Hayato acha que é o salto, mas o problema é outro. A saia nova dela é curta demais, qualquer ventinho já incomoda e ela nem consegue se abaixar sem correr o risco de mostrar tudo. Nisso ela reclama que é injusto passar por isso sozinha e diz que o Hayato deveria usar uma saia por um dia para entender o drama. E ele recusa na hora, né? Obviamente, esse cara aí não é estranho. Mas a Haruki continua provocando, diz que como irmão mais velho da Himiko, ele ficaria bonito daquele jeito. Na verdade, ela queria mesmo era montar um visual pra ele. O Hayato entra na brincadeira e admite que agora entende um pouco melhor o que a Himiko sente, e a Haruki manda ele parar com essa cara séria. Os dois continuam passeando por Tóquio e finalmente aquele celular que deu tanta dor de cabeça começa a mostrar serviço. O Hayato pesquisa um lugar e em segundos encontra tudo o que precisava. Assim, eles descobrem uma enorme loja de 100 ienes, algo que nenhum dos dois tinha visto antes. Só que na hora de comprar, ele fica tão indeciso que acaba não levando nada. A Haruki já cai na risada, mano, porque isso aí é a cara dele. Ela lembra que quando iam comprar doces na lojinha da velha Mura lá na vila, o Hayato nunca conseguia decidir o que queria e acabava sempre levando o velho Rimune com sorvete. Aquilo tinha virado uma tradição entre eles, mas no meio da lembrança a expressão da Haruki muda por um instante, mano. O Hayato percebe, e essa é a primeira pista de que ela ainda esconde alguma coisa do passado. Mais tarde, no karaokê, a Haruki se joga no sofá sem pensar, e o Hayato já precisa ajeitar a saia dela antes que pareça mais do que deveria. Ela nem percebe isso, e ele reclama baixinho que ela precisava tomar mais cuidado. A Haruki provoca perguntando se aquilo despertou algum interesse, mas o Hayato responde que a única coisa que percebeu foi que enxerga ela exatamente como enxerga a Himiko. Nisso ela resolve provocar mais um pouco, conta que faz sucesso entre os garotos e se inclina só para deixar o Hayato sem graça. Bem nessa hora aí, a funcionária estraga prazeres entra trazendo um honey toast de banana e pudim, e os dois se afastam num pulo. Antes de sair, a atendente pede toda educada que eles se comportem, porque aquele não era o lugar para esse tipo de coisa aí. A Haruki fica morrendo de vergonha, jurando que não fez nada, mas o Hayato admite que olhando de fora realmente parecia estranho, e sem saber onde enfiar a cara aí, a Haruki desconta a vergonha na comida e praticamente limpa os pratos. Nisso, mano, era a primeira vez dela num karaokê, mas os dois passaram o tempo inteiro comendo e não cantaram nenhuma música. Ela ri e diz que fica pra próxima. No meio da conversa aí, a Haruki faz uma pergunta que parece simples, mas não é. Ela pergunta se o Hayato é realmente
um menino. Antes que ele estranhe, ela explica que estava pensando no tipo de relação que os dois têm. Ela diz que é difícil dar um nome pra isso, mas no fundo os dois sabem que existe algo entre os dois que simplesmente não cabe em nenhuma etiqueta. Saindo de lá, os dois dão de cara com uma gravação na rua. Era a novela 10 anos de solidão, estrelada por uma atriz aí chamada Mao Takura. O pessoal em volta aí, os curiosos, comenta que ela é nova demais pra ter tanto talento, mano, e que a vida pessoal dela vive uma bagunça, mas que mesmo assim conquista todo mundo. O Hayato até reconhece ela como a mulher do anúncio que tinha visto mais cedo na estação, só que quem realmente chama atenção é a Haruki. Do nada ela fica completamente em silêncio, vira as costas e sai correndo na direção contrária o mais rápido que consegue, até tropeçar e quase cair. O Hayato consegue segurar ela a tempo, a Haruki para de fugir, mas não diz uma única palavra, e ele também não insiste, só muda de assunto e sugere que se seguirem pela linha do trem, talvez eles consigam voltar pra casa. E guarda essa cena aí, meu mano, porque com certeza tem alguma coisa rolando aí, mano, alguma ligação entre a Haruki e essa atriz pornôica. Sem perceber, o Hayato acaba segurando a mão da Haruki e vai guiando ela pelo caminho. Ela sorri de leve ao notar como a mão dele ficou grande e cheia de calos, resultado de tanto trabalhar na roça, mano, pegando milho. Então comenta que quando os dois eram crianças, era ela quem era mais alta. O Hayato nem lembra disso aí, e a Haruki lembra de tudo. O anime então volta rapidinho ao primeiro encontro dos dois, ainda pequenos, quando ela chamou ele pra brincar. No meio da caminhada, a Haruki acaba deixando escapar uma coisa bem pesada. Ela comenta quase como que não quer nada, que mora sozinha naquela casa, e bem nessa hora passa por eles uma família feliz, um casal de mãos dadas com a filha pequena. A cena mexe com ela na hora, mano. Os olhos da Haruki se enchem de lágrimas, enquanto o anime mostra um flashback rápido de uma criança gritando. Mesmo assim, ela força um sorriso, diz que tá tentando ter paciência e logo muda de assunto fingindo que nada aconteceu. O Hayato percebe que aquele não era o momento de se fazer perguntas. Esse cara nunca faz pergunta, né? Ele tá escondendo o jogo, não quer encher o saco da guria, mas também tá deixando eu curioso, mano. Eu quero saber o que tá acontecendo. Os dois chegam na casa do Hayato, onde a Himeko, a sua irmã caçula, já estava esperando, e os dois começam a jogar um jogo de luta com sensor de movimento. A Haruki manda muito bem, e a Himeko até elogia o jeito que ela joga, mas logo repara na roupa da Haruki e comenta que ela está mostrando a perna demais. Ô caralho, meu Deus, maluco, bagulho chato, mano, deixa a guria, porra. O Hayato logo repreende a irmã na hora, mano, dizendo que ela está falando igual um tiozão. As duas aproveitam pra zoar o Hayato e perguntam o que ele achou do novo visual da Haruki, e ele responde que ela ficou bem bonita, e a resposta rende boas risadas. Pra completar, a Haruki ainda bate o recorde de pontos do jogo, e a Himeko, inconformada, já pede revanche. Depois dessa diversão muito louca aí, chega a hora dos estudos. Como sempre, a Haruki mostra que é muito inteligente e ajuda a Himeko com matemática, resolvendo as contas num piscar de olhos. Quando anoitece, começa a chover, mano. A Haruki já ia correr pra casa, dizendo que depois devolveria o guarda-chuva, mas o Hayato nem deixa. Ele para ela na porta e decide que naquela noite ela vai dormir ali. É muito fácil quando você não tem paz, né? Você pode fazer o que você quiser. Que loucura, mano. Ela não perde a chance de provocar, e com aquela cara de quem adora zoar, já pergunta se ele quer fazer coisas impróprias com ela. O Hayato trava na hora. Ele diz que sim, com certeza. Mas, né, obviamente ele não falou isso. Ele gagueja que não, que só não quer que ela pegue um resfriado. Mas esse nem era o motivo verdadeiro. No fundo, ele admite que não queria deixar a Haruki voltar sozinha para aquela casa vazia. E a Haruki entende exatamente o que ele quis dizer, mesmo sem ele falar tudo. Ela aceita ficar. Como os dois chegaram encharcados da chuva, eles vão tomar banho. Logo depois, vem um daqueles momentos que vão apertar o meu coraçãozinho aqui, mano. Os dois percebem quanto mudaram. A Himeko cresceu, o Hayato aprendeu a cozinhar. 7 anos mudaram muita coisa. Então o Hayato abre o coração. Ele diz que aquele dia foi muito divertido e que desde que voltou para aquela cidade, a vida começou a ficar boa de novo. E completa dizendo que ficou muito feliz por ter reencontrado a Haruki. Ela sorri e responde que não faz ideia do que ele viveu durante esses 7 anos. Talvez não consiga resolver nada, mas pode ficar ao lado dele. E agora que tem um celular, pode correr até ela sempre que precisar. Só que no meio da frase, ela começa a chorar, mano. E o mais triste é que nem ela entende o motivo. Confuso, nosso prota pergunta por que está chorando, dizendo que normalmente ela nunca faz isso. A Haruki sempre foi a que escondia os próprios sentimentos e problemas por trás de um sorriso. Mas naquele quarto silencioso ali, ouvindo alguém dizer que queria estar do lado dela, toda a barreira dela finalmente desmorona. O Hayato não sabe o que dizer, então ele faz uma única coisa que consegue. Vira de costas e oferece um ombro para que ela possa chorar sem precisar
tentar esconder o rosto. E ela chora, mano, chora até pegar no sono de tanto cansaço. Já dormindo aí, ela acaba chamando pela mãe, e sem saber o que aconteceu durante aqueles 7 anos, o Hayato apenas enxuga as lágrimas dela sem poder fazer mais nada. Mesmo assim, decide não apressar as coisas. Quando ela estiver pronta, ela vai contar tudo sozinha. Por enquanto, basta saber que a promessa que fizeram de dedinho, feita debaixo de um girassol quando eram crianças, continua firme. Na manhã seguinte, a Haruki acorda primeiro e encontra o Hayato dormindo no sofá. E na hora, lembra de todas as vezes que ele bagunçou o cabelo dela, implicou e tratou ela como uma criança. Então resolve dar o troco. Ela vai se aproximando de Gavar, quase passando dos limites como se fosse dar um beijo nele. Mas ela recua no último instante, assustada com a própria atitude. Mesmo assim, decide que precisa fazer alguma coisa. Então cochicha no ouvido dele que se ele não acordar logo, vai se arrepender. Aquilo seria apenas uma pequena vingança. Como ele nem se mexe, ela aproveita e deixa um belo chupão no pescoço dele enquanto ele dorme. Que delícia! E de quebra ainda tira uma foto dos dois para guardar de lembrança. No dia seguinte na escola, um colega repara na marca vermelha do pescoço do Hayato. Ele tenta disfarçar, mano, dizendo que provavelmente foi uma picada de inseto. Enquanto isso, a Haruki mostra pra turma uma foto do fim de semana com um amigo de infância. Todo mundo fica surpreso ao ver aquele lado descontraído da garota que parecia intocável. Depois, ela mostra ao Hayato a foto dos dois que tirou enquanto ele dormia. Ele toma o celular da mão dela e quase chama ela daquelas coisas feias, mano. Mas ele consegue se segurar, né? Olha o respeito aí, tem gente assistindo, né? E é nesse momento que a ficha cai. Aquela marca no pescoço não era picada de inseto nenhuma. Era um chupão que a Haruki deixou enquanto ele estava dormindo. De volta pra casa, a Himeko e a Haruki encontram o Hayato cortando legumes em silêncio, com uma cara que dava até medo. Ela admite na hora que exagerou e pede desculpas. E só isso já basta pra desmontar toda a raiva dele. O Hayato volta a sorrir, dá boas-vindas para ela de novo e a Haruki não consegue esconder o quanto aquilo deixa ela feliz. Porque no fim das contas, é disso que essa história fala, mano. De dois amigos que passaram 7 anos separados e finalmente encontraram o caminho de volta um para o outro. Que lindo, cara, que lindo. Fala, mano, antes desse vídeo começar, eu gostaria de dar um recado importante. É mais um agradecimento do que um recado, porque hoje, no dia 4 de agosto aí, de 2026, o canal ele tá completando 2 anos de vida, mano. Fazem exatamente 2 anos que eu postei o meu primeiro vídeo. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E eu realmente não sabia aonde esse canal poderia chegar, mas ele chegou longe. A gente tá com quase 40 mil inscritos, né? Eu espero um dia conseguir bater os 100 mil inscritos, porque, cara, eu vou dormir com a placa de 100 mil inscritos, vocês não estão ligados. Mas até lá a gente tem uma boa jornada e eu só gostaria de agradecer a você aí que tá do outro lado da tela por fazer parte de tudo isso, mano. Muito obrigado de coração e bora pro conteúdo. Num dia ainda na infância, o nosso prota e a Haruki saem correndo atrás de uma ovelha do velho Gen. Depois de cercarem um animal, ela muda de direção do nada e dispara bem na direção da Himeko. Sem ter tempo para desviar, ela só consegue gritar, mas quando abre os olhos, vê que o irmão segurou a ovelha bem a tempo, mano. O nosso protagonista é um herói mesmo. A Himeko sai correndo para avisar o velho lá, mano, que ainda bem que nada aconteceu com a irmã, senão a mãe dele ia acabar com ele. Ao ouvir isso, a Haruki fica bem chateada, mano, e pergunta se então tudo bem se ela fosse se machucar. Como o nosso prota ainda não sabia que a Haruki é uma menina, responde que ela daria conta, porque os dois são parceiros. De volta ao presente, o Hayato acorda depois de sonhar com essas lembranças. O sonho não foi ruim, mas deixa um ar de tristeza no rosto dele. Mais tarde, na escola, ele ajuda a Mitaki a cuidar da horta. Ela comenta que os legumes perdem nutrientes quando começam a dar flores e frutos, e o Hayato explica que por isso eles precisam ser adubados com frequência. Diz ainda que legumes são como pessoas, mano. Quando gastam energia demais, acabam ficando exaustos. Tipo eu não aguento mais. E depois de terminarem um trabalho, o Hayato percebe que de tanto suor, a blusa da Mitaki ficou, transparente. Ele tenta manter os olhos no rosto dela, mano, mas o olhar escapa sem querer, e quando percebe, fica completamente vermelho. Bem nessa hora, a Haruki aparece com uma toalha pra Mitaki e comenta que se ela vai continuar assim no sol, deveria dar um jeito na roupa, porque daquele jeito estava chamando a atenção dos moleque. Assim que entende o que aconteceu, a Mitaki grita e sai correndo de vergonha. Logo depois, a Haruki lança um olhar mortal pro Hayato e chama ele de um tarado, um cachorro infiel, sem deixar espaço para explicações. Vendo que não adianta discutir com essa guria aí, ele simplesmente aceita a bronca. Durante toda a aula, Haruki continua emburrada e nem olha pra ele. No fim da aula, o professor manda revisar o conteúdo usando uma folha entregue anteriormente. Como o Hayato nem sabia de qual folha se tratava, Haruki empresta a dela, mas avisa que ele pode usar desde que não fique olhando para o papel com os mesmos olhos safados que usou com a Mitaki. O Hayato fica sem reação, sendo expulso na frente da
pela sala inteira. Os moleques cercam ele querendo saber o que aconteceu. E até Mori entra na brincadeira perguntando se ele escondia algum fetiche estranho, mano. Logo depois essa conversa aí vira uma disputa de confissões, enquanto a Hayato insiste que não era nada daquilo. Só que a Haruki acaba de vez com qualquer chance de defesa ao revelar que o Hayato realmente gosta de peitinhos. A sala vira um caos, os moleques comemoram, as garotas fazem cara de nojo e a Haruki observa tudo com um sorriso maléfico de satisfação. Mais tarde em casa, o Haruki conta tudo pra Himeko, que acha a história hilária. Ela comenta que a garota tinha atributos muito maiores do que os dela e admite que nem ela conseguiu evitar de dar uma olhadinha de leve. Depois disso, a Himeko diz que realmente devia ser impossível ignorar aquela cena e acaba perdoando o irmão por agir feito um cachorro. Depois da refeição, a Himeko comenta que o Hayato tem duas garotas bonitas bem na frente dele, mas prefere olhar para as outras. Claro, mano, uma é a melhor amiga e a outra é a irmã dele, mano. Que bagulho esquisito de se falar, mano. Sem pensar, a Haruki responde que ele bem que podia se contentar com ela. No instante em que percebe o que acabou de dizer, a Haruki congela, mano. A Himeko tenta aproveitar para vencer a partida de videogame, mas ela continua imóvel. Quando volta a si, decide ir embora imediatamente. A Himeko estranha a reação da amiga aí, mano. E mais tarde, enquanto toma banho, reclama que a Haruki nunca fez as pazes com o Hayato sem que ela precisasse interferir. Depois de pensar em tudo o que aconteceu, ela começa a suspeitar que talvez a Haruki esteja começando a gostar do irmão, mas logo descarta essa ideia e sobe na balança, mano, como sempre faz. Só que quando vê o número fica completamente horrorizada. Enquanto isso, a Haruki chega em casa com o coração acelerado e vai direto pro banho. Enquanto a água cai, ela pensa no Hayato e nas palavras que deixou escapar mais cedo. Ela se pergunta se no fundo tem medo de outra garota conquistar ele antes dela, mas sem entender os próprios sentimentos, acaba colocando tudo a culpa no Hayato, mano, que não fez nada. Depois do banho, a Haruki recebe uma ligação da Himeko. Assim que atende, a amiga entra em desespero, dizendo que acabou de descobrir que engordou 4 quilos. A notícia é tão chocante que a Haruki deixa o sorvete cair no chão. A Himeko ainda conta que repetiu a comida e pergunta como foi a pesagem da amiga. Nervosa, a Haruki diz que deve estar tudo bem, mas a Himeko manda ela subir na balança para encarar a realidade. Agarrada à última esperança, a Haruki sobe na balança. Ao ver o resultado, ela solta um grito e deixa o celular cair. A Himeko entende o que aconteceu e propõe que as duas façam dietas juntas. E sem escolha, a Haruki aceita, mano. Mano, a guria parece um varapau, velho. Pô, 4 quilos, ela tá precisando de 4 quilos. Com todo respeito, mano. Ela tá precisando ganhar, não perder, mano. No dia seguinte, o nosso prota simplesmente pergunta pra Mitaki se ela já fez dieta. Ela entende tudo errado e acha que ele tá chamando ela de gorda, mano, ficando morrendo de vergonha. O Hayato explica que não é nada disso, é que a irmã pediu pra ajudar a fazer dieta, e como é ele quem cozinha em casa, ele queria algumas receitas saudáveis. A Mitaki se surpreende a descobrir que ele cozinha, e o Hayato explica que aprendeu por necessidade, já que a mãe dele não pode mais. Ela entende porque viu o Hayato no hospital no outro dia, e diz que ele é um irmão admirável, mano. O Hayato discorda, mas ela insiste. Ao lembrar do próprio avô, acaba ficando abatida, então o nosso prota muda de assunto. A Mitaki se oferece para compartilhar algumas receitas que costumava fazer para o avô. Enquanto estão conversando aí, os dois acabam escutando algumas vozes e se escondem para ver o que tá acontecendo. A Mitaki reconhece o moleque na mesma hora, é o Kazuki Kaido do time de futebol, famoso por fazer sucesso entre as mulheres. Os dois presenciam uma declaração de amor aí, mas a Mitaki diz que o Kaido vai rejeitar a garota, como sempre acontece. É exatamente isso que acontece, mano. O Hayato pergunta como ela sabia, e a Mitaki explica que esse assunto vive circulando entre as garotas. Segundo boatos, o Kaido está convencido de que a Haruki é a garota ideal pra ele, e essa informação aí fica martelando na cabeça do nosso prota. Quando chega na sala de aula, ele encontra várias garotas reunidas em volta da Haruki falando sobre dieta. No fim, todas concordam que o segredo é controlar a alimentação e fazer exercícios. O Mori comenta que não se fala de outra coisa na sala, já que a época do uniforme de verão tá chegando. Depois resolve dar um conselhinho pro nosso prota. Segundo ele, garota fazendo dieta costuma ficar emocionalmente instável, então o melhor é tratar ela como uma fera faminta. Ele até admite que fala por experiência própria, já que a namorada dele é assim. Como segundo conselho, diz que quando a garota estiver de estômago vazio, o ideal é encher o coração dela de carinho, mano. O Hayato responde que não dá pra tratar a própria irmã desse jeito, mas acaba pensando na Haruki. E na hora do almoço, enquanto o Hayato aparece com uma marmita de pedreiro completa, a Haruki leva apenas uma barrinha de frango e um suco de legumes. Quando ele oferece um pouco de comida, a Haruki recusa, dizendo que já engordou 4 quilos. O Hayato comenta que nem percebeu a diferença, mas ela responde irritada que ele não faz ideia do peso que isso representa. Ela compara 4 quilos a carregar 4 caixas de leite, 7 volumes de mangá e uma melancia de pura gordura.
O Hayato continua sem entender, mas resolve não insistir, mano. É melhor não insistir mesmo. Depois de comer, a Haruki pergunta meio sem jeito se ele está bravo com ela por causa do dia anterior. O Hayato não entende direito, mas lembra do conselho do Mori e conclui que ela deve estar sensível por causa da dieta. Também recorda o que a Mitaki contou sobre o Kaido, então decide mimá-la um pouco. Ele faz um carinho na cabeça dela e comenta que ouviu dizer que exagerar na dieta pode estragar o cabelo, e que não gostaria de ver isso acontecer com ela. A Haruki se surpreende, promete tomar cuidado, e o Hayato pede para que ela não exagere, dizendo que está ali para ajudá-la. Ela relaxa na mesma hora, mas o Hayato ainda comenta que o cabelo dela é tão macio que ele poderia ficar viciado em fazer carinho nela. A Haruki sorri e responde que nesse caso ela vai continuar cuidando bem dele. O Hayato então tira a mão, dizendo que já estava bagunçando o penteado dela. Só então a Haruki percebe o que acabou de acontecer. Ela logo entra em pânico, mano, joga uma almofada nele e pergunta desde quando ele aprendeu esses truques, querendo saber quantas garotas ele já conquistou assim. A Haruki fica ainda mais escandalizada, mano, e conclui que ele fazia isso até com a própria irmã, mano. Enquanto ela tira conclusões sem sentido, o Hayato só pede para que ela pare de pensar besteira. Depois de se acalmar, a Haruki admite que não está acostumada a receber elogios nem carinho daquele jeito, e que ninguém nunca tinha mexido no cabelo dela daquela forma. O Hayato fica surpreso, considerando quanto ela é popular, imaginava que ela recebesse declarações o tempo todo. A Haruki não nega, mas explica que sempre manteve distância dos garotos. Ela compara a sua situação a de uma celebridade. Quando uma famosa começa a namorar, isso acaba atrapalhando a carreira. Por isso, a perfeita Haruki não pode namorar ninguém. O Hayato escuta tudo em silêncio. Ele entende o que ela quer dizer, mas sente que existe algo escondido por trás dessas palavras aí, mano. Consequência dos 7 anos que ficaram separados. No fim, a Haruki apenas comenta que, pelo menos por questão de saúde, vai continuar fazendo dieta. O Hayato passa o resto do dia pensando nisso aí. Como não tem muitas amigas pra pedir conselho, ele pede pra Himeko o contato da Saki. A Himeko entende tudo errado e diz que ele não pode dar em cima das amigas dela. O Hayato explica que só quer fazer algumas perguntas, mesmo hesitante, já que a Saki nunca foi muito com a cara dele, mas a Himeko acaba passando o contato. Pouco tempo depois, Saki recebe a mensagem dizendo que podia ignorá-la se quisesse. Mesmo nervosa, salva o número e responde na mesma hora perguntando se podia ajudar. O Hayato então vai direto ao ponto e explica que a Himeko quer fazer dieta e pergunta se ela conhece alguma receita. A Saki responde quase imediatamente, mas de uma forma bem seca. Ela diz que nunca fez dieta, mas sugere pesquisar receitas e alimentação saudável na internet. O Hayato agradece, mas recebe logo outra patada em uma resposta curtinha e acaba se convencendo de que ela realmente não gosta dele. Do outro lado, a Saki fica preocupada por ter parecido fria demais. Decidida a não perder a chance de conversar com o nosso prota, ela resolve continuar o papo e acaba tendo uma ideia. Mais tarde, o nosso prota acorda no sofá e percebe que pegou no sono. Para sua surpresa, encontra várias mensagens da Saki com links de receitas e até uma foto usando a roupa que pretende usar no festival, perguntando o que ele achou. Confuso, o Hayato imagina que ela enviou a foto porque a Himeko também vai preparar a roupa para o festival. Então agradece e responde que a Himeko vai adorar, além de elogiar o traje dizendo que ficou muito bonito. O Hayato obviamente não vê a reação dela, mas a Saki quase não consegue esconder a felicidade ao ler essas mensagens aí. Ainda assim, responde apenas com outra mensagem bem curta, mano. Cara, é muito chato conversar com menina assim, mano, com todo respeito. Que só fala tudo bem, oi, tchau. Antes da aula começar, o Hayato está olhando a conversa quando o Mori vê a foto no celular e conclui que ele tem uma queda por festivais e por garotas de santuário, mano. O Hayato tenta se explicar, mas o Mori nem deixa. Em vez disso, comenta que as garotas do santuário são um dos maiores atrativos dos festivais, mas que as meninas de Yukata também fazem um sucesso. Logo, os outros garotos entram na conversa aí, mano. Eles dizem que as garotas de Yukata ficam lindas mesmo sem mostrar muita pele. É eles que tá falando, mano. Nesse momento, a Haruki chega e pergunta se os meninos realmente gostam tanto de garotos usando Yukata, e todos respondem que sim. Logo depois, começam a convidá-la para ir de Yukata ao festival. Sem nem saber como reagir, a Haruki apenas fica pedindo desculpas. O Mori ri da cena e comenta que a Haruki mudou bastante, parecendo muito mais acessível do que antes, e isso faz ele acreditar no boato que anda circulando entre as garotas, de que a Haruki finalmente arrumou um namorado. O Hayato se surpreende ao ouvir aquilo, mas nesse instante Kazuki Kaido entra de repente na sala, perguntando se a Haruki está por ali. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Ao ver a Haruki aceitar com esse safado aí, o nosso prota acaba se oferecendo para acompanhá-los também, né? Vai que acontece alguma coisa. Só
para disfarçar a preocupação, inventa uma desculpinha aí dizendo que queria conhecer o clube deles, já que estava pensando em entrar em um. Como não vem problema nisso, os dois concordam em deixar o nosso prota acompanhá-los. Kazuki tenta ser amigável e descobre que a Hayato é o aluno transferido mais recente, por isso ainda não faz parte de nenhum clube. Ele então pergunta em qual clube o Hayato pretende entrar. O nosso prota conta pra esse otário aí fura-olho que está de olho no clube de jardinagem, mas também fica curioso para saber por que Kazuki acha o futebol tão divertido. O Kazuki explica que gosta de fazer parte de um time que compartilha o mesmo objetivo e conquista as coisas juntos. Ele comenta que existem coisas demais para gostar no esporte e que não conseguiria listar tudo em uma conversa. O nosso prota diz que, pensando bem, isso não é tão diferente de cuidar de uma plantação ou jardim, mano. Na verdade, tem bem diferença, né? Ele explica que todos precisam trabalhar duro e que os vegetais recompensam o esforço na época da colheita. Além disso, cada planta tem a sua própria personalidade. E para provar, ele mostra a foto da sua mandiocona, tô brincando. Ele mostra a foto de algumas berinjelas com formatos completamente estranhos que ele conseguiu cultivar. A empolgação do nosso prota é tanta que a Haruki acaba quebrando o personagem por um instante e começa a rir, chegando até dar um tapinha nas costas dele. Percebendo que deixou o seu verdadeiro lado escapar, a Haruki se recompõe e manda os moleques continuarem. Um pouco depois, quando ela já tá fora de vista, o Kazuki admite que não esperava ver aquele lado dela. O Hayato finge não saber de nada, já que sabe que não deveria estar tão próximo da Haruki. O Kazuki então se apresenta oficialmente e os dois apertam as mãos. É os brother, é os D. Quando o nosso prota volta pra sala de aula, os moleque aí já o elogiam, mano, por ter protegido a Haruki desse Kazuki merda aí, mano. Só que o Kazuki aparece logo depois querendo ver mais fotos das plantas, da mandiocona. O Hayato então revela que também tinha algumas fotos de garotas do santuário, o que deixa o Kazuki interessado na mesma hora. E incomodada com essa conversa aí dos moleque, a Haruki decide sair e vai até o jardim, onde acaba puxando assunto com a Minamo. Ela observa a Minamo melhor e percebe o quanto a garota é adorável, mano. Essa guria é uma fofa. E isso faz a Haruki pensar que talvez a Minamo seja o verdadeiro motivo do Hayato querer entrar tanto para o clube de jardinagem. E convenhamos, é um bom motivo. E por algum motivo que todo mundo já sabe, né? Essa ideia aí começa a incomodá-la. E a sua frustração fica tão evidente que até a Minamo percebe. A Haruki pede desculpas e admite que anda com muitas coisas na cabeça, mano. De repente, a Minamo entrega o seu chapéu pra ela e insiste que deveria brincar um pouco com a terra para se sentir melhor. Meu Deus do céu. E vendo a determinação dessa menina aí estranha, a Haruki decide seguir o conselho e começa a ajudá-la na jardinagem. Depois de algum tempo aí, a Haruki realmente se sente melhor e até pergunta se pode participar da colheita. A Minamo permite e fica aliviada ao vê-la finalmente sorrindo. Ela conta que também é relativamente nova na jardinagem. Antes disso, estava passando por uma situação difícil e praticamente não fazia nada. Tudo mudou quando alguém lhe contou sobre o processo de crescimento das plantas. Quem será, né? Despertando a sua curiosidade, a Minamo explica que a jardinagem ajudou a superar uma fase muito difícil. E sentindo que podem se tornar boas amigas, a Haruki promete visitar o jardim com mais frequência. E a Himeko vai para casa e decide que algum dia deveria praticar canto com o Hayato e a Haruki. Porém, a Haruki encontra a Himeko pela cidade e as garotas que estão com ela ficam curiosas ao reconhecê-la pelas fotos do celular do Haruki. Com todas aquelas perguntas aí, a Himeko fica nervosa. E então a Haruki pede para que as garotas irem com calma, mano. Elas se desculpam e a Himeko admite que só ficou um pouco surpresa. A Haruki então passa a mão na cabeça dela e a elogia, mano, deixando a Himeko toda sem graça. Pouco depois, a Himeko recebe uma mensagem do Hayato com uma lista de compras. E como parece ter coisa pra caramba, a Haruki se oferece para carregar metade e avisa as garotas que precisam ir embora para ajudá-lo. Enquanto isso, a Haruki e a Himeko terminam as compras. A Haruki explica que apenas encontrou aquelas garotas por acaso, e embora até a forma como ela agiu perto delas pareça misteriosa para a Himeko, ela lembra que a Haruki também agiu daquele jeito na loja de conveniência, e percebe que esse é simplesmente o jeito dela quando está em público. De repente, as duas veem um cachorrinho aí que escapou correndo na direção da Minamo. Sem pensar, a Haruki se joga em cima do animal para protegê-la, só que o cachorro acha que aquilo é uma brincadeira, mano, e começa a pular em cima dela. Desesperada aí, a Himeko liga para o nosso prota, mas tem dificuldade em explicar tudo pelo telefone. Depois de um tempo, a Minamo ajuda a Haruki com o tornozelo, enquanto a Himeko dá uma bronca nela por ter se jogado em cima do bicho, mano. Coitado do cachorro, mano, tadinho, já que poderia ter se machucado ainda mais e machucado o cachorro, mano. Isso aí eu não ia perdoar. A Minamo tenta defendê-la, explicando que a Haruki só estava tentando salvá-la. A Himeko responde que ela merece bronca porque nunca escuta ninguém. Em seguida, a Himeko pergunta a Minamo se está tudo bem, e ela reconhece o cachorro, mano. Porém, acaba confundindo a Minamo com alguém mais nova. E quando a Haruki explica que a Minamo tem a mesma idade que ela, a Himeko entra em pânico
pânico ao perceber que foi desrespeitosa sem querer. A Minamo não se incomoda e até fica aliviada ao conhecer esse lado da Haruki, dizendo que agora ela parece muito mais fácil de conversar do que na escola. E como já está tarde, a guriazinha aí decide ir embora levando o cachorro, já que ele pertence aos vizinhos. E assim que vão embora, o nosso prota aparece e dá uma bronca nas duas, porém percebe que a Haruki está machucada e se oferece para carregá-la nas costas. Que coisa fofa. A Himeko se lembra de que quando eram crianças, a Haruki costumava depender bastante do nosso prota. E continua, né? No caminho para casa, ele comenta que ela está bem mais pesada do que naquela época, e isso faz os três começarem a discutir, mano, e ficarem implicando uns com os outros até chegarem em casa. Depois de uns dias aí, a Haruki visita o jardim e fica preocupada ao achar que os tomates estão doentes. A Minamo tenta explicar que eles não estão, enquanto o Hayato se aproxima por achar aquela dupla meio esquisita. A Minamo pergunta se os tomates realmente parecem doentes, e o Hayato explica que por ser verão eles só precisam de mais água, fora isso estão perfeitamente saudáveis, deixando a Minamo aí aliviada. O Hayato pergunta por que a Haruki ficou tão próxima da guria aí, mano, da amante dele. Ela explica que agora elas são parceiras de jardinagem. A verdade é que ela quer só ficar de olho na outra, mano, pra ver se ela não vai roubar o Hayato pra ela. Nisso, nosso prota já alerta que a Haruki pode acabar pegando uma queimadura de sol se ficar tempo demais no jardim. E ao ouvir isso, ela levanta a camisa dele pra conferir. Como o Hayato continua pálido, mano, igual come a pica, a Haruki começa a tocar o seu torso, deixando a Minamo completamente sem graça. E nervosa com a situação, ela sai correndo. Essa guria só sabe correr. Durante o almoço, esse merdinha do Kazuki aparece na sala do Hayato para perguntar se ele quer comer junto com ele. E isso incomoda a Haruki, que interfere dizendo que já tinha compromisso com o Hayato. Ela começa a puxá-lo para longe, mas o Kazuki avisa que vai esperar na sala. A Haruki tenta fazê-lo desistir, dizendo que eles precisam trabalhar no depósito da biblioteca. E ao ouvir que é uma tarefa, o Kazuki se oferece para ajudar, deixando o nosso prota desesperado. Mesmo assim, a Haruki ignora e leva o nosso prota até a biblioteca. Enquanto trabalham aí, o nosso prota pergunta por que a Haruki está tão estranha. Ele percebeu que ela anda quebrando o personagem com mais frequência, até na frente de outras pessoas. A Haruki admite que está pensando em abandonar aquilo, já que não vê mais motivo para continuar. Ela tenta explicar que quer mudar e experimentar coisas novas, mas fica envergonhada e perde o equilíbrio. Felizmente, né, o nosso prota consegue segurá-la antes que ela caia, como sempre. E mesmo naquela posição complicada, mesmo machucada, ela pede para ficarem assim por alguns instantes, até conseguir se acalmar. Depois que a Haruki permite, os dois ouvem um casal entrando naquela parte da biblioteca para almoçar, se é que você me entende. Com o tempo, eles começam a dar uns peguinha aí, mano, e a Haruki não consegue mais controlar a reação e acaba saindo correndo. Mais tarde, o Hayato percebe que ela está ainda agitada com o que aconteceu. A Ema, uma colega de classe aí, diz para ele deixar a Haruki com ela e as outras garotas. Elas cercam a guria e a levam para conversar. Então, o moleque aí diz ao Hayato que ele e a Haruki deveriam sair com eles algum dia. O Hayato acha uma boa ideia, mas começa a pensar para onde eles iam levar a Haruki. Quando volta pra casa, a guria o recebe usando um avental novo. Ela explica que comprou aquilo porque quer fazer mais coisas e parar de ser um peso pra ele. Tava na hora já, né? O Hayato diz que ela não é um peso, mas a guria insiste que quer ajudar com as tarefas do apartamento. E percebendo que ela já tomou a sua decisão, ele resolve deixar ela fazer o que quiser, né? Depois que a comida fica pronta, os três se sentam para comer. O Hayato pergunta se a Haruki tem algum plano para o fim de semana. E ela diz que pretendia passar o tempo fazendo seus hobbies, mas o Hayato comenta que estava pensando em sair com elas para algum lugar. A Haruki imediatamente abandona todos os planos que tinha pela chance de passar um tempo com ele. E quando o Hayato pergunta se ela tem alguma sugestão, a Haruki admite que não faz ideia, já que prefere ficar em casa. A Himeko então sugere que eles assistam a um filme. Ela não tem nenhum filme específico em mente, mas está curiosa para conhecer as salas de cinema da cidade grande. O Hayato gosta dessa ideia aí, mano, e decide que parece uma ótima atividade para os três. A Haruki fica meio triste e pergunta se a Himeko realmente vai com eles. O Hayato então explica que ela já estava incluída nos planos dele desde o começo. A Haruki precisa esconder a sua decepção aí, pois tinha imaginado que sairia apenas com o nosso prota. Agora, porém, Himeko também faz parte desse passeio aí, mano. E mais um item do checklist dos animes de romance foi concluído, né? Que é basicamente ali a parte do karaokê. Com certeza uma já foi concluída e o próximo é o encontro no cinema. Vamos ver o que eles vão assistir. Com certeza vai ser algo como um tubarão e filme de ação, mano. Certeza. Um dia, o Hayato sente um cheiro no ar e percebe que provavelmente vai chover mais tarde. Ele sorri ao lembrar que naquele fim de semana o grupo tinha combinado de ir todo mundo junto ao cinema, o que faz ele lembrar de quando ele e a
Haruki eram mais novos e viviam saindo juntos em aventuras. No caminho da escola aí, o Kazuki se aproxima e começa a conversar com o nosso prota. Vários alunos o cumprimentam, mano, fazendo o Hayato comentar que ele até parece um ídolo. Depois de observar o seu comportamento, o Hayato percebe que o Kazuki provavelmente também usa uma máscara para esconder quem realmente é, fazendo ele travar, mano. O Hayato pensa em como aquilo lembra Haruki, que também costuma esconder a sua verdadeira personalidade para manter a sua imagem na escola. Porém, ele decide não se meter nesse assunto, mano. Quando percebe que o Kazuki ficou para trás, ele chama por ele. O moleque corre até o Hayato, que diz que ele é um cara decente. Em seguida, pede para ele não acreditar nos rumores de que estaria interessado na Haruki, já que não a vê como uma possível parceira romântica. O Hayato entra em pânico, mano, e garante que também não tá interessado nela. Mentiroso. O Kazuki, porém, diz que não acredita nisso, porque a Haruki sempre deixa a máscara cair quando está perto do Hayato. Antes que ele consiga perguntar o quanto o Kazuki sabe, o moleque o desafia para uma corrida e sai correndo, mano, obrigando o Hayato a ir atrás. Na sala de aula aí, o Hayato percebe que a Haruki está mais feliz do que de costume e brinca dizendo que ela parece uma criança prestes a fazer a sua primeira excursão. Ela fica irritada, mas logo percebe a Ema por perto e decide conversar com ela. Ela também chama a Suhomi e a Shironami, amigas da Ema. Enquanto a Haruki conversa com as outras garotas, esse moleque aí se senta do lado do Hayato e brinca que a sua namorada está sendo roubada. O Hayato nega que a Haruki seja sua namorada, mano, e o moleque explica que estava falando da Ema, a sua namorada. Ele conta que Ema queria se aproximar mais da Haruki, que normalmente não deixa ninguém chegar muito perto, mas agora parece estar mais acessível. Yori espera que a Ema consiga se tornar amiga da Haruki, porque quer ver a sua namorada feliz. O comentário faz o Hayato perceber que no fim das contas todo mundo tem seus próprios problemas. Depois da aula aí, a Haruki sai animada com a Ema para fazer compras. Logo depois, o Hayato recebe uma ligação do pai e vai buscar no correio um pacote para exercícios de reabilitação de Miyumi. Em seguida, ele segue para o hospital. Lá o Hayato encontra Miyumi, Minamo e Nagisa. Miyumi estava arrumando o cabelo de Minamo e consegue fazer uma trança coroa. Ao perceber o Hayato, a Nagisa brinca que ele está interessado na Minamo, mas o Hayato explica que só foi até ali para entregar um pacote enviado pelo pai. A Miyumi agradece o pacote e pede para Minamo deixar que ela arrume seu cabelo novamente quando se encontrarem. Ela comenta que sente falta de fazer o cabelo da Rimiko, já que ela não permite mais. Pouco tempo depois, a Miyumi percebe que as mãos da Minamo estão doloridas, e ela explica que é apenas por causa do trabalho no jardim. Percebendo o desconforto dela, o Hayato oferece para acompanhá-la até em casa. Sem perceber, ele segura a mão da Minamo aí e só nota quando chegam ao elevador. Ele salta rapidamente e pede desculpas, então percebe que ela ficou bonita com um novo penteado. Nisso, a guria comenta que descobriu que a pessoa que o Hayato visitava no hospital era sua mãe, e por isso entendeu porque ele faz praticamente todo o trabalho de casa. Ela sabe que ele está passando por uma fase difícil e insiste que quer ajudá-lo. O Hayato diz que não consegue pensar em nada no momento, mas promete pedir ajuda caso precise. A Minamo fica animada, mano, e diz que gostaria de ajudá-lo nas tarefas domésticas como forma de agradecer por toda a ajuda que recebeu dele no jardim. Que isso, mano, que oferta boa. Lavar louça, passar pano no chão, da hora. Quando ela sorri para o Hayato, ele acaba tendo uma lembrança dolorosa da sua mãe caída no chão e começa a passar mal, mano. O moleque tem uma crise de pânico do nada. A Minamo se preocupa, mas ele insiste que está bem. Enquanto o caminho começa a chover, então a Minamo abre um guarda-chuva para os dois. Durante o caminho, o Hayato elogia o seu novo penteado, dizendo que ela está ainda mais fofa do que de costume. A Minamo fica cada vez mais vermelha, mano, sem conseguir lidar com a situação. Ela acaba correndo o restante do caminho até a sua casa, deixando o Hayato completamente confuso. Ao voltar para casa, o Hayato encontra Haruki ajudando a Rimiko com os deveres. Ela está estranhamente feliz e até cumprimenta o Hayato de um jeito doce demais, mano. A Haruki ainda se oferece para ajudar no jantar, deixando o Hayato desconfiado disso aí, mano. Normalmente ela só fica jogando videogame. Ele tenta descobrir o que aconteceu enquanto estava fora, mas a Rimiko diz que ela chegou em casa daquele jeito. O Hayato então lembra que a Haruki já estava agindo de uma forma estranha na escola. Os dois irmãos olham para ela sentindo até um arrepio diante daquele jeito extremamente despreocupado da guria. Enquanto preparam a comida aí, o Hayato decide perguntar se aconteceu alguma coisa com ela na escola, já que está agindo de um jeito muito estranho. A Haruki sorri, porque sabia que o Hayato acabaria percebendo.
mas decide não contar nada. O Hayato, porém, começa a provocá-la, mano, dizendo que é até nojento o jeito que ela acha que está sendo fofa. Durante o jantar, a Himeko e a Haruki ficam animadas, já que era a primeira vez que algo parecido com comida frita era servido para elas, lembrando que elas estão de dieta, né? Mesmo assim, o Hayato percebe que a Haruki continua mantendo aquele jeito todo certinho e comportado. Ele decide deixar isso de lado por enquanto e pergunta a Himeko qual filme ela quer assistir. A Himeko diz que está pensando em assistir Tale of Miuda, já que o filme está recebendo bastante atenção da mídia. A Haruki fica desconfortável, mano, principalmente porque aquela mulher lá dos episódios passados é a atriz principal do filme. Por isso ela diz ao Hayato que prefere assistir a um filme de anime que também está em cartaz, chamado Fate. O Hayato acha que talvez seja uma boa opção, já que não tem nenhum filme específico que seja interessado em assistir. No entanto, a Himeko fica meio insegura com a ideia de assistir ao anime, porque ele já é o terceiro filme da franquia e ela nunca assistiu aos primeiros dois. A Haruki fica chocada, mano. A Himeko admite que nunca tinha ouvido falar daquele anime e começa a falar sobre ele toda empolgada. No fim, decide mostrar a série para ela e vai direto até a televisão para colocar o anime. Ela explica que dá para acompanhar a história porque os dois primeiros filmes estão disponíveis em streaming. A Haruki fala sobre como toda a série é simplesmente uma obra-prima, e a Himeko fica meio sobrecarregada com tanta empolgação da guria aí, mano. Então pede para a Haruki voltar para a mesa e terminar de comer. Só que a Haruki não perde a oportunidade, mano, e continua falando sobre esse anime aí, mano. Nisso ela ainda diz para a Himeko que ela deveria experimentar o jogo original, mesmo sendo uma obra com uma pegada mais adulta, mano. A Haruki garante que ela vai se divertir muito e acabar se apaixonando por essa franquia aí. E enquanto explicam essa merda desse jogo chato do cara aí, a Himeu e o pai do Hayato chegam em casa. Para disfarçar o assunto, a Haruki imediatamente volta à sua personalidade educada e cumprimenta o pai dele. O grupo volta a jantar, agora com o pai do Hayato sentado à mesa. Ele comenta que a Haruki parece ter mudado bastante desde a última vez que a viu. A Haruki responde toda educada e até começa a elogiar a Himeko e o Hayato, mano, o que acaba irritando o nosso prota. Então ele decide apertar as bochechinhas dela aí e a chama na cara dura por estar fingindo daquele jeito na frente de alguém conhecido. A Himeko fica preocupada porque o Hayato não está tratando a Haruki como uma dama na frente do pai deles. A Haruki também se irrita e começa a apertar as bochechas do moleque como vingança. O pai do Hayato olha para essa situação aí completamente incrédulo, mano, até começar a rir baixinho. Nisso depois faz os dois pararem. Ele pede desculpas por achar a situação engraçada, mas admite que ficou aliviado ao perceber que o Hayato e a Haruki continuam sendo bons amigos, mesmo depois de tantos anos separados. O Hayato se oferece para ir buscar comida ao pai, enquanto a Himeko sente que já está na hora de ir dormir, mano. Os dois deixam a Haruki e o Sr. Kirishima sozinhos à mesa. A Haruki fica um pouco desconfortável, mano, mas sabe que o pai do Hayato conhece a situação da família dela. Ela se surpreende quando ele agradece de repente por ela fazer o nosso prota feliz. O Hayato volta para a mesa e serve a comida do pai. O pai dele também comenta que está agradecido pelo Hayato ter levado o pacote da mãe dele ao hospital. O pai do Hayato percebe que a Haruki ficou surpresa e entende que o Hayato ainda não contou a ela que Miyumi está internada, e ao invés de ficar bravo, ele se sente aliviado por saber que a Haruki é alguém especial para o nosso prota. Ele entende que o motivo do Hayato não ter contado nada foi justamente porque não queria que a Haruki ficasse preocupada com ele. O Hayato fica com medo de que o pai revele ainda mais coisas, e por isso se oferece para acompanhar a Haruki até em casa. Mesmo confusa, a garota aceita ir com ele. Porém, antes que os dois saiam pela porta, o pai do Hayato se oferece para preparar uma chave reserva para Haruki, e isso faz o Hayato sair praticamente arrastando os dois para fora de casa. Durante o caminho até em casa aí, ela percebe que o nosso prota ainda não perguntou por que o pai dele não pareceu surpreso de descobrir que ela era uma garota. O Hayato já tinha uma certa desconfiança de que seu pai sabia da situação da Haruki, principalmente porque ela nunca havia frequentado a escola. Os dois continuam caminhando enquanto pensam sobre a relação que tinham. Eles eram melhores amigos e passaram pelo menos 7 anos separados. Durante todo esse tempo, muita coisa mudou para os dois, e ambos sentem um pouco de arrependimento por terem perdido momentos importantes da vida um do outro. Finalmente, o Hayato admite que nunca achou que a história da família dela pudesse interferir na amizade dos dois. Para ele, a única coisa que realmente importava era que ele e Haruki continuassem amigos. A Haruki dá uma risadinha aliviada, mano, embora o Hayato pense que ela está tirando sarro dele. Para tranquilizá-lo, ela segura a mão dele e admite que para ela, o Hayato também é uma pessoa muito importante. Então os dois decidem continuar o restante do caminho de mãos dadas, caminhando tímidos até a casa dela. E tá evoluindo essa história aí, mano. Não tanto quanto o anime da SEGA lá, mas
tá evoluindo. E esse, meus manos, foi o resumo desse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E por favorzinho, dá uma olhadinha no membros aí, mano. É baratinho, você recebe os vídeos antecipados, apoia o canal. Tamo junto, meus manos. Muito obrigado aí a quem faz parte dos membros. E quem cancelou, traidores. Traidores vocês, ó. Traidores, tô brincando, rapaziada. Muito obrigado. E lembrem-se, 13 animes. Amo vocês. Todo mundo, né? Não só os membros, obviamente.